E hoje eu fiquei com família, Dia dos Pais, mas eu quero chegar à família pensando em crucificados. Quero trabalhar esse conceito de crucificados e levá-lo para a família. Sabe? Gostei do símbolo. A cruz, né? Cadê aí? A cruz e o sinal de um eletrocardiograma. Um sinal de pulso. Né? E você talvez já passou por situações assim, ou nos filmes você já viu isso. Pip, 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 pip. Significa o quê? Morreu. Se você estivesse numa situação e tivesse pip, 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 significa o quê? Saiu da morte para a vida, conseguiu ressuscitar. Crucificados é esse negócio de passar da morte para a vida, da vida para a morte, e você precisa entender isso. Sim, você deve estar pensando em morte e ressurreição. Ressuscitado, morto. Você está certo. Crucificados não é um estado, é um processo, é um caminho. É o caminho de morte ou um caminho de ressurreição. É um caminho de término ou um caminho de recomeço. Crucificação não é um estado, é um caminho, é um processo em nossas vidas. É um caminhar de um ponto para outro. A cruz pode ser morte, pode ser vida. Ela pode conduzir você à morte ou pode te conduzir à ressurreição e vida. Cruz é morte porque ela é condenação, é consequência de crime, era um instrumento utilizado para tortura, para uma execução realmente com detalhes de crueldade. A crucificação era usada para fazer sofrer ou para mostrar para os outros a autoridade. Matava a pessoa e pendurava ela no madeiro. No grego, crucificação ou cruz tem duas palavras que é traduzido por cruz. Né? Uma delas é esse xilon, da onde vem xilografura, né? Que é madeiro, é madeira em si, é a palavra madeira. Mas madeira como estaca, como um poste, e aonde as pessoas eram penduradas. Por isso que no Velho Testamento, já em Deuteronômio, o Senhor dizia isso, né? Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado num madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite, enterre-o naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, com pessoas amaldiçoadas por Deus. Então aquele que era pendurado no madeiro era sinônimo do quê? De crime, de condenação, de maldição. Em Gálatas 3:13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí Paulo escreve assim: Cristo nos remiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado aonde? No madeiro. E ele se fez maldição, mesmo não o sendo, por nós, para nos remir disso, para vencer e pagar a dívida que era nós que devíamos pagar. A outra palavra é estauros, e significa estaca. E essa estaca significa algo que era encravado, ou na terra, mas no corpo da pessoa também. Eram estacas onde perfuravam o corpo da pessoa e enfiavam na terra o corpo da pessoa, perfurado ou transpassado por essa estaca. Também crueldade, condenação, morte.
Crucificação era aplicada a escravos, a pessoas que não tinham valor quando elas cometiam crimes sérios. A crucificação era realizada para uma manutenção do poder e autoridade dos senhores, para mostrar assim: eu mando, e se você não obedecer, você vai ser assim, morto e torturado. Colômbia, outras regiões onde o tráfico reinou muito, né? Os corpos eram pendurados em pontes, colocados em postes, em esquinas, para mostrar o poder. Alguns exércitos faziam isso, algumas tribos fazem isso, matam os guerreiros da outra tribo e os penduram nas árvores. Esquartejados ou escalpados, como os índios do Texas ou do sudoeste americano, para mostrar o seu poder e autoridade e colocar medo nos outros. Esta é a crucificação que gera morte. Ela é morte, é separação. Nós experimentamos morte e separação em nossas vidas. Nós experimentamos esse sentimento de morte em nós. Não queremos mais viver. Você matou, você acabou com a minha vida. Né? Os adolescentes têm uns dramas assim, né? Ai, não adianta mais viver, não vale a pena, né? Você matou. Aí também tem os pais também. Você quer me matar? No coração. Né? Ou então os mais sensíveis aí de alguns sustos, né? Você quer me matar do coração? Né? Cadê o Vitão? Vitão se assusta fácil. Né? Você grita, o Vitão já está assim. Para com isso, cara. Foi matar do coração. A gente morre assim, né? Por coisas que vêm sobre nós. Mas crucificados, a gente tem que pensar. Você tem uma causa. É o crime, é a humilhação, é a negação, é a perda. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53.5 aí. 53, o verso 5. Isaías capítulo 53, o verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isso aí é a profecia para Cristo Jesus. A crucificação sempre vai envolver dor. A crucificação sempre vai envolver perdas. A crucificação sempre vai envolver castigo. Mas Cristo viveu uma crucificação que transformou o símbolo da crucificação. Depois de Cristo Jesus, crucificação, crucificados, tomou outro sentido. Tomou o sentido de crucificação para a vida, crucificado para viver. Ele mudou tudo isso. Ele reescreveu essa situação. A cruz, que era sinal de maldição, se tornou sinal de bênção, sinal de aliança. O que era separação e morte se tornou união com Cristo, união com Deus e vida. Ele deu um novo sentido a isso. Porque o castigo traz a paz. Mas como que é esse negócio de castigo trazer paz? Olha para a cruz e você vai ver como o castigo na cruz trouxe paz. É preciso ensinar as motivações e o objetivo, razão e propósito, causa e efeito, passado e futuro. Por quê? Vamos lá. Crucificação como morte é do crime, é coisa que passou. Está olhando para o passado, aquilo que aconteceu. Está olhando para abuso de autoridade, usurpação de autoridade, manutenção do medo. Ele não olha para frente no sentido de existe esperança. Pelo contrário, se prega não há esperança. Em Jesus, ele muda isso. Ele fala assim, olha para frente, há esperança, há vida, há restauração. Não é derrota, é vitória. Não termina, começa aí. O coração não para.
O coração passa pelo parar. O coração não para, o coração passa pelo parar. Pois crucificados, crucificação não é um estado, mas é um processo, é um caminho. É o caminho que nos conduz à vida. E não dá para ir para a vida se o coração não parar. É preciso passar por esta linha para experimentar vida, ressurreição e vida. Abra agora no Novo Testamento, na carta de Paulo, segunda carta dele aos Coríntios. Segunda carta de Paulo, capítulo 7. Verso 9 e 10 diz assim, capítulo 7, verso 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus deseja, de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza diante da morte, da crucificação, produz vida. Mas o remorso diante da culpa e do pecado não produz isso. Produz morte. É a mesma tristeza. É a mesma situação de perda. É o mesmo sentimento de perda. É morrer com Cristo, em Cristo. Isso faz toda a diferença. Não é morrer como Cristo. Não é autoflagelo. Não é a crucificação por ser crucificação. Não é o sofrimento por sofrimento. Não é a dor por dor. Não é o sofrer por sofrer. É o processo. Para onde você está indo com esse sofrimento? Você está indo para Deus? A sua crucificação está com Cristo ou em Cristo? Ou você está como Cristo? Sofrendo como Cristo? Como se fosse um autoflagelo. Uma imputando em si mesmo dor, tristeza, remorso. Isso não produz vida. Isso não produz vida. Mas em Cristo, com Ele, junto com Ele, isso produz vida, isso produz ressurreição, isso produz esperança. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Ele. Essa é a diferença. Como e com Ele. Ele está junto com você. Nessa caminhada, nessa passagem, nesse processo. É bom entender isso, porque se você acha que é um momento apenas na sua vida, mas é uma história de vida. Mateus capítulo 16, quando Jesus é interrogado, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Entraremos vida em Jesus, neste processo que se chama crucificação, que nos remete à morte, que nos remete a morrer em Cristo e com Cristo. Em Lucas, quando ele narra o mesmo trecho da história de Jesus, ele acrescenta uma informação. Ele fala: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Ele coloca o diariamente. Ele acrescenta o fato que dia após dia precisamos tomar a cruz. Dia após dia precisamos ser crucificados. Dia após dia. Que significa um processo de vida. Significa um caminhar com Cristo. Significa
que eu tenho que sair de um ponto para chegar em outro. Isso não é assim. Não é um estado. É um processo. E quando você fala estar crucificado, não é estático, é dinâmico. Não é pontual, é linear. E a gente está caminhando nesse processo. O nosso objetivo não é sofrer. Mas não podemos ter medo de sofrer. O nosso objetivo não é fazer sofrer. Mas nós não podemos ter medo de fazer sofrer. O nosso objetivo não é passar por situações que produzam dor. Não, mas nós não temos medo de passar por eles. O nosso objetivo é passar pelo vale da sombra da morte? Não, mas nós não temeremos mal algum se passarmos pelo vale da sombra da morte. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, Senhor Jesus. Contigo eu passo. Não quero, não desejo isso, mas não tenho medo disso. Porque se for necessário, eu vou passar. Não é assim? Se for possível, passa de mim esse cálice, Senhor. Mas faça a tua vontade, não a minha. E nós, como Cristos, nós precisamos viver como Ele. E com Ele. Nesse processo, nessa dinâmica de crucificados para viver. Crucificados para morrer é estado. É um momento assim que você vai conduzir à morte. Aí você acha que é um momento, mas crucificados para morrer também é um processo na sua vida. Porque diariamente você pode estar morrendo. Você pode estar crucificando a vida. Coisas que são vida para você e você está crucificando na sua vida. Eu quero que você seja crucificado e eu também para viver, não para morrer. Por muitas coisas que no primeiro momento evitam o sofrimento, mas no segundo momento conduz à morte. Parece que nos dá prazer, mas logo em seguida nos tira a vida. As drogas nos dão prazer. As drogas são boas no momento que você está bem com ela. Em seguida, ou nesse processo do dia a dia, ela destrói a sua vida. É muito bom se sentir leve, suave, solto, sem limites. Mas em seguida, o peso disso é morte. E o final dessa linha é morte. E essa é uma crucificação para a morte. Amar não se opõe à cruz. A cruz, crucificados para viver, é o amor de Deus. É o verdadeiro amor de Deus está no crucificados para viver. Por quê? Porque amar leva a essa disciplina chamada cruz. O amar nos leva à crucificação, não para a morte, mas para a vida. Deus disciplina para a vida. Deus ama a nós e por nos amar, Ele nos disciplina. Abra sua Bíblia em Hebreus. É preciso falar de disciplina. As pessoas acham que hoje em dia o amar está longe de disciplina. Quem disciplina não ama. Quem castiga não ama. Quem pune não ama. Quem produz dor e sofrimento não ama. Então, sendo assim, Deus não nos ama. Porque Ele permite que a dor e o sofrimento venham sobre nós. E Ele diz que aquele que não crê em Jesus Cristo já está condenado. E vai para um lugar onde sofrer, o ranger de dentes é contínuo. E a morte é contínua. E aí não ama. Sim, ama. Verso 5. Hebreus capítulo 12, verso 5 em diante. Eu só falei... Hebreus capítulo 12. Eu vou ler o 4. Tá? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar
Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Segundo é melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento dela, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus ama os que são disciplinados. Deus ama e disciplina. Deus, Ele coloca limites na nossa liberdade. Ele coloca situações onde nós vamos ter perda. Disciplina é perda. Disciplina é quando você perde coisas. Às vezes eu falo para os pais, o que eu tenho que fazer? Disciplinar. Eu tenho que bater? Não, calma aí. Bater não é disciplina. Ele pode ser um momento de disciplina, mas a disciplina é perda. A disciplina é dor. A disciplina vai levar a chorar. E a criança vai precisar chorar. E ela não pode ser satisfeita por outra coisa boa no seu choro. Está errado, pai, quando você dá bronca no seu filho, ele fica emburrado e você dá um presente para tirar ele do emburrado. Para com isso. Sabe por quê? Porque aí ele vai ficar emburrado de novo. Porque se emburrar dá presente, ótimo. Se chorar me dá dinheiro, eu vou chorar. Se chorar me dá doce, eu vou chorar. Oxe, sim. Aí você fala assim, olha, para não fazer isso, então eu vou te dar um prêmio para não fazer aquilo. Quer dizer, eu vou dar um prêmio para você não fazer o que é errado. Não, eu posso dar prêmio quando ele fizer o que é certo. Mas eu não vou dar prêmio quando ele não faz o que é errado. É diferente isso. Né? Precisa isso. Você precisa colocar limites. E Deus faz isso com a gente. Deus nos ama e por nos amar Ele faz isso. Por nos amar Ele nos leva à cruz. Por nos amar Ele leva no caminho que gera vida. Ele não nos tira desse caminho que gera vida. Ele nos coloca no caminho que gera vida, não no caminho que gera morte. Deus nos ama. Amar não está oposto à disciplina, ao castigo. Não está oposto. Tem gente que fala assim, quem ama não disciplina. A Bíblia fala ao contrário, quem ama disciplina. Então você fica aí ouvindo essas palavrinhas muito bonitas e fica repetindo elas, mas não percebe que elas são contra a palavra de Deus. O pai que ama não disciplina. A sociedade fala isso. A palavra de Deus é o contrário, o pai que ama disciplina. Deus é bom, Deus é amor. Se Ele é amor, então Ele não disciplina. Mentira. Por quê? Porque amar não significa não disciplinar. Pelo contrário, a Bíblia é bem clara. Quando você ama, você disciplina. Você põe limites, porque você quer que a pessoa vá para a vida e não vá para a morte. Você não vai permitir que ela faça tudo. Fazer tudo gera morte. A liberdade excessiva gera morte. Fazer tudo que dá na telha gera morte. Já pensou se você deixasse seu filho fazer tudo o que ele quisesse? Alguém já viu um menino, um bebezinho, indo para a varanda? E com aquele olharzinho assim, vou pular da varanda. Quem já viu? Eu já vi. Já viu? Já? Pitbull amarrado ali.
A criança vai lá pro pitbull. E aí você tem que segurar ele com firmeza, ele vai sentir dor, ele vai ficar chateado e triste porque você não deixou ele lá. Mas quem ama, não deixa ir para a morte. Quem ama, afasta da morte. E o afastar da morte gera essa dor, gera essa disciplina em nossas vidas. Deus ama a todos. Deus ama a todos. Mas o amor dele não nos livra da disciplina. Será a nossa resposta ao amor dele que vai fazer uma diferença em nossas vidas. O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo demonstrado na cruz, ou nesse processo de crucificação, pode não ter o efeito sem o meu ou o seu reconhecimento do amor dele. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo seja salvo. Não, para que todo o ser humano seja salvo. Não é isso? Para que todo ser humano receba a vida eterna. Não é isso que está escrito? Não, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que responder ao amor dele, todo aquele que aceitar e receber o seu amor, ele ama a todos, mas a vida eterna é para aqueles que creem. Ele ama a todos, mas a vida eterna é para aqueles que creem nele. E aí eu me lembro do Leandro falando, qual é a sua escolha? O que você escolhe? Você escolhe crucificação? Você escolhe essa perda para a vida? Ou você rejeita isso? Você vira as costas e fala assim, não quero isso. É a sua escolha. Mas lembre-se que Deus ama a todos, mas a vida eterna é para aqueles que creem. Ele ama a todos, porque Deus amou o mundo. Não está dizendo Deus amou só aqueles que creram nele. E aliás, Deus nos amou mesmo quando a gente não cria nele. Deus amou a todos. Jesus Cristo foi para a cruz e morreu por todos. Mas alguns crerão. E a esses que creram é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é a escolha de você? Qual é a sua resposta diante do amor de Deus? O que você vai fazer com esse amor que disciplina, com esse amor que nos leva para a cruz? O que você vai responder a Deus? Você vai rejeitar ou você vai crer que é para o seu bem? Você vai crer no amor dele e vai seguir ele, mesmo que você tenha perdas com isso. Amar é mais uma escolha do que um sentimento. Amar é mais decisão do que emoção. As pessoas se confundem com amor. O verdadeiro amor é decisão, é compromisso. O verdadeiro amor é escolha. É decidir amar. Isso é o verdadeiro amor. Amar mesmo que não seja amado. Isso é família. Você não consegue viver família se você amar quando não for amado. Você não consegue viver família quando amar significa só sentir uma emoção. Família se sustenta com amor decisão, o amor escolha, o amor compromisso. O amor de Deus, o verdadeiro amor. O ódio, a violência, a humilhação, a vergonha não são disciplinas de quem ama. Crucificação em Cristo não é vergonha, não é humilhação, não é violência. É vida, é amor, é a decisão de sofrer por aquele que ama. E aí Deus não nos livra desse sofrimento, porque Ele nos ama. E nós vamos passar por esse sofrimento. Abra sua Bíblia em João 14. Evangelho de João, capítulo 14.
no verso 15. Só amar não significa viver. Nós encontramos na cruz vida. Na crucificação somos conduzidos à ressurreição. A disciplina de Deus, Ele em Cristo, nos leva à glória e à vitória. Aquele que me ama, me obedece. Aí Jesus diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É uma conclusão clara. Se você ama, você obedece. E obedecer significa que você se submete à crucificação. Você é crucificado. Crucificado é obediência. E ele continua. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. E não os deixará órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não mais me verá. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. É uma promessa de Deus. Vamos seguir um pouquinho mais, vai lá. Disse então Judas, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são as minhas, são as de meu Pai que me enviou. E aí ele complementa, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas essas coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes tenho ensinado. Disse-lhes, deixo-lhes a paz, minha paz vos dou, não como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. E aí ele vai continuar conversando um pouco com os discípulos. Mas a ideia de que ele obedeceu o Pai e nós devemos obedecer ele. Amar é obedecer. Se você não obedece, você não ama. Então, eu amo a Deus, mas se você desobedece a palavra dele, você não ama. Você sente emoção por ele, mas você não escolhe ele. Quando ele fala assim, a obediência é uma decisão que você precisa tomar. Eu escolho obedecer a Deus. Eu abro mão de coisas para ficar com Deus. Esse é amar a Deus. Mas tem gente que está escolhendo outras coisas e deixando Deus de lado. E falando assim, Deus é amor, Ele vai compreender, Ele me ama. E Ele deseja que a gente viva em amor. E eu amo isso. Eu tenho prazer nisso. Ele vai entender. Não, ele não vai entender. O que ele vai entender é que você não ama ele. Porque você não obedeceu ele. Você abriu mão do que ele falou para você. Você desobedeceu ele. João 15, capítulo 15, verso 9 e 10. Diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês me obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. E em seu amor eu permaneço. Ao exemplo de Cristo, obediência significa amor. Amor significa obedecer.
Nós vivemos numa sociedade desobediente. Mulheres desobedecem seus maridos, maridos desobedecem as mulheres, filhos desobedecem pais, pais desobedecem os avós, alunos desobedecem os professores, o povo desobedece a lei, quem faz a lei desobedece a si mesmo, que produz a lei, ele escreve, mas não cumpre aquilo que escreveu, promete, mas não cumpre. Nós vivemos numa sociedade que prega e ensina a desobediência, o desrespeito. Prega e ensina a vida fácil. Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha diante disso tudo? Eu prefiro obedecer, e obedecer me leva à cruz. Eu vou ter perdas por obedecer a Deus. Eu vou ter bênção, bênção. Se você obedecer, você vai ter bênção, bênção, bênção. E eu vejo um monte de gente que está falando de bênção, bênção, mas não consegue suportar os prejuízos. É diferente quando Paulo fala assim, olha, eu sei o que é ter muita coisa, mas eu também sei o que é ter pouco. Eu me alegro no Senhor quando eu tenho muito, mas eu também me alegro no Senhor quando eu tenho pouco. Sabe, eu sei isso. Eu sei ter prazer no Senhor, com muito ou com pouco, ou com pouco ou com muito. Eu sei viver assim, porque o Senhor é tudo em mim. Em toda situação eu posso confiar em Deus, porque é Jesus que me fortalece. Em todas as situações. Não é só na bênção, é na dificuldade também. Sabe, só prega bênção. Cadê o sofrimento que gera a bênção? Cadê a obediência que gera honra na sua vida? Cadê a cruz que gera vida na sua vida? Cadê os crucificados em Cristo e por Cristo? E com Cristo, e não só como Cristo, se fingindo parecido com Cristo. A disciplina nos leva à vitória. Se você abre mão de prazeres, com certeza você vai conseguir. Se você abre mão do dinheiro para pagar uma faculdade, você vai terminar essa faculdade. E você vai conseguir maiores recursos por causa disso. Você que abriu mão disso. Você abriu mão de ficar na rua jogando bola para estudar, você vai ver. Na frente você vai ganhar com isso. Tudo aquilo que é valor em nossas vidas, o verdadeiro valor, verdadeira vida, vai gerar essa perda. Você vai precisar abrir mão. Porque aquele que não quiser abrir mão vai... É o que Jesus diz. Isso é crucificação. Filhos que amam, se submetem e aceitam a disciplina do pai, é crucificação. Crucificados para viver. Honrar pai e mãe, amar os filhos e se entregar para os filhos no sentido de gastar tempo com os filhos. Isso gera vida. E você precisa disso. Tem gente que casa e acha que a vida vai continuar a mesma. Vai mudar. E aí, pastor, quando eu casar, vai ficar tudo diferente, cara. Esquece. Esquece. Legal, casei. Tá tudo diferente, mas, legal, tá tudo muito bom. Vou ter filhos. Vai continuar o mesmo. Não, vai acabar. Muita coisa já era. Esquece. Que Rony ainda quando tem gente, né? É fogo. Né? De vez em quando a gente tem que cercar o tio Rony e a tia Ju lá, né? Para aliviar eles lembrarem que são namorados, né? Porque a situação é difícil. Os filhos geram isso em nós. Muda a nossa história de vida, não vai ser mais a mesma coisa. E alguém fala assim, pastor, e aí? Nunca vai ser mais a mesma coisa? Não. Então está acabada, acabou minha vida. Acabou nada. É que não vai ser a mesma coisa, vai ser uma coisa bem melhor. Você vai perder muito, mas vai ganhar muitas coisas. Porque eu vi uma criança te chamar de pai, né? Deitar no teu colo e dormir, é maravilhoso isso. Sabe? Você ensinar e daqui a pouco você de longe olhar e ver que a criança aprendeu o que você ensinou. Você fala assim, não faça isso. E aí você está de longe olhando e alguém manda ele fazer, ele fala assim, não posso fazer isso. Sabe? Poxa, não há uma alegria maior do que isso. Você vê a herança, você vê o seu legado ali, Sabe? Você cuidar de crianças e perceber que elas estão entendendo isso.
Você falar sobre oração para as crianças, e quando a coisa aperta, a própria criança fala assim, vamos orar, tio? Vamos. Aí você vê que ela entendeu, que ela percebe isso. E aí daqui a pouco ela está numa situação difícil, aí quando você percebe, ela está quietinha no quarto dela, orando. Isso é maravilhoso. Então, você não vai ter o que você tinha, você perdeu muitas coisas, mas você ganhou muitas coisas. E aí você ganha a verdadeira vida. Mas você perdeu, passou pela morte. Isso é crucificados. Mas é crucificados para viver, não é para morrer. Porque eu olho para a vida, eu olho para a ressurreição, eu olho para a esperança. Eu não olho para a culpa, eu não olho para o erro, eu não olho para a vergonha. Sabe, eu não fico olhando para a dor e sofrimento, eu olho para o refrigério que é o Senhor em nossas vidas. Eu olho para o futuro que o Senhor me promete. Olho para a glória de viver uma vida na presença de Deus e no final ouvir o Senhor falar assim, bem está, servo bom e fiel, sobre pouco fosse fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra aqui no gozo do teu Senhor, sabe? É isso, eu olho para isso. Eu não posso deixar o meu olho ali, eu vou passar pelo vale da sombra da morte, mas tendo Cristo comigo, porque eu sei para onde Ele está me levando. E se Ele me caminhar pelo vale, eu vou passar pelo vale com Ele. Amamos só de sentimento, só de coração, no calor das emoções. Gritamos que vamos ser crucificados, mas hoje mesmo à noite talvez você vai precisar abrir mão, você não vai abrir mão. Talvez você vai olhar e vai xingar quem está do teu lado. Você não vai reconhecer o quanto é importante para você, ou quanto ela é importante para você. E na hora de agradecer, você não vai agradecer. Você vai falar assim, não faz mais do que sua aplicação. Mas aqui, cheio de emoção, canta amores e declara amor a Deus. Mas depois da sua boca está saindo palavras torpes, maldição, palavrões. Seu celular tem vídeo pornográfico. Na tela do seu computador já tem os links lá para isso. Na sua gaveta tem um pacote de maconha. Mas na emoção você diz eu te amo. Mas na decisão não é essa. Por isso que quem me ama, obedece. Quem não obedece, não ama. Porque obediência é escolha, é decisão. É a verdadeira forma de amar. É obedecer. No calor das emoções, muitos dizem assim, darei a minha vida pela minha esposa. Aí você olha, aí o cara fala assim, mas eu não vou pedir perdão. E nem vou dar satisfação quando eu sair mais tarde do emprego. Mas eu vou dar a minha vida por ela. O que é isso? Você dá a sua vida pela sua esposa, mas não quer dar satisfação para ela? E aí tem gente que fala assim, homem não deve dar satisfação à esposa. Quem disse isso para você? Quem disse? É você mesmo que está dizendo isso para você. Porque Deus disse outra coisa. E você não obedece Deus, você obedece você. No calor das emoções, as mulheres dizem, dou a minha vida pelo meu esposo. Eu amo ele até morrer. Mas em seguida está desejando um homem de outra. E não quer. Me perdoe, mas eu não vou respeitar você diante dos meus filhos. Ou dos nossos filhos. E às vezes ela fala dos meus filhos, né? Esquece que o filho é dele também. Não é? Nessa discussão do aborto, só fala no direito da mulher e no direito do pai de desejar o filho. E que muitas mulheres não avisam o pai que gerou aquele filho. Eu conheço vários homens que descobriram seus filhos depois de muitos e muitos anos. Porque a mulher não contou para ele. E aí tem mulher abortando porque acha que só ela tem direito sobre a vida. Esquece de compartilhar no casamento. Pais que dizem que amam os seus filhos, mas não repreendem os seus filhos. Não os disciplinam. E pelo contrário, ainda reclama com aqueles que disciplinam seus filhos. Ainda reclama na frente dos seus filhos. Está dizendo para os seus filhos, não obedeça a ninguém. E no final, o filho não vai obedecer a ninguém, nem a mãe mesmo.
Sabe? É lamentável isso. Pais que, em vez de corrigir os filhos, ou a filha que errou, dão bronca nas pessoas que reclamam deles. Não percebem que estão realmente ensinando seus filhos a continuarem a desrespeitarem autoridades. Quem ama precisa ensinar sobre isso, sobre respeito, disciplina, obediência. E mais do que ensinar, precisa viver. Pais que querem que os seus filhos respeitem, mas o pai não respeita a mãe. O pai não obedece a Deus e quer que o filho obedeça a Deus. Como eu vou obedecer se o senhor não obedece? Por que eu tenho que obedecer o senhor não? Não é? Você já viu isso acontecer? Eu já vi isso acontecer. Já vi isso. E aí? Ser cristão é ser como Cristo. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Na vida e na morte. Abra sua Bíblia no último texto dessa noite, Romanos capítulo 6. Nós vamos concluir com esse texto. Eu não posso deixar de afirmar também que Deus amou o mundo. E Ele continua amando. Jesus ama aqueles que foram para o inferno. E Ele continua amando aqueles que estão no inferno. E quando Ele condenar os homens ao inferno, Ele vai continuar amando esses homens. Então não é o amor de Deus que salva a tua vida, mas é a tua resposta ao amor dele. Se você nunca pensou nisso, pense nisso. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Crucificados para a morte, ou crucificados para viver a vida eterna? Crucificado para a morte é igual a humilhação, vergonha, apenas castigo, culpa, remorso, só para mostrar uma autoridade e pronto. Crucificação que leva à vida, ou crucificados para viver, é o caminho para a glória e o reconhecimento. Mostrar que não somos tão fortes. Mostrar que temos autoridade sobre nós. E essa autoridade chama-se Jesus Cristo. Pois é com Ele e nele que somos crucificados. Nós vamos perder nele para ganhar nele. Abra mão de você em Cristo e você vai receber você mesmo dele. A verdadeira promessa de Deus para a sua vida. Crucifica. Não tenha medo disso, de abrir mão disso. Você vai receber vida. Vida em abundância.